São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã em Cristo, bem-vindo ao Papo da Graça, dando continuidade ao vídeo passado a respeito da Igreja de Jesus Cristo, que ele fundou sim uma igreja e nós provamos na Bíblia, né? Hoje vamos falar um pouco sobre o batismo, um tema em que nossos irmãos separados insistem em dizer que não é permitido batizar as crianças, porque elas não sabem o que está fazendo, não é assim? E infelizmente muitos irmãos nossos católicos ainda não têm o entendimento a respeito do batismo. Então prepare a sua caneta, a sua Bíblia, o seu caderno e vamos tratar desse assunto baseado sempre nas Sagradas Escrituras. Amém? E para um bom entendimento, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, sobre mim, para trazer para nós o discernimento deste assunto, das palavras de Deus, e que de uma vez por todas tenhamos o entendimento, né? E, acima de tudo, a importância do batismo, tá certo? Vamos lá, viu? Então, para obter, né, uma interpretação corretamente a respeito desse batismo, temos que olhar tudo o que diz acerca de um determinado tema. Pois bem, o que diz a Bíblia a respeito do batismo? As crianças são pecadoras, pois têm o pecado que cometeram seus pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, e que se chama pecado original. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, trata desse pecado original, viu? Então, Jesus fala no livro dos Salmos assim: eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. No Salmo 50, versículo 7. A Bíblia diz que a gente nasceu na culpa, a partir do pecado, da desobediência de Adão e Eva, né? Então a Bíblia não diz que não se pode batizar as crianças e somente os adultos. Fala de forma geral. Portanto, crianças e adultos e famílias inteiras têm que ser batizadas. Lá em João 3, versículo 4, fala assim: em verdade, eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Em Atos 16:31, fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua família. Segundo o costume daquele tempo, a família abrangia os pais, os filhos, os servidores e os escravos. Lá em Gênesis 17, 23 e 27, a família abrangia os pais de forma geral. E os pais eram, e tem que ser sempre assim, os responsáveis pela família. A partir que o pai leva o filho a ser batizado, ele está fazendo do filho uma criatura nova, né? E apresentando ele como um membro da igreja e um cristão. Lídia foi batizada juntamente com a sua família. Atos 16:15. Toda a família de Lídia, incluindo ela, foi batizada. Adultos e crianças. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Isso se encontra em Atos 33, Atos 2, 38 e 39. Tá certo? O batismo não serve somente para tirar pecado. Ele também dá o Espírito Santo. Se servisse somente para tirar pecado, Jesus não teria sido batizado, pois ele não tinha pecado. Portanto, o batismo serve para as crianças,
porque lhe confere o dom do Espírito Santo. O batismo não é só para perdoar pecado, não é só para apagar pecado, é também para receber os dons do Espírito Santo, tá certo? Além disso, o batismo serve também como porta para entrar na igreja, senão porque São Pedro ordenou que se batizasse Cornélio com a sua família, se haviam recebido o Espírito Santo e pelo mesmo, também seus pecados haviam sido perdoados. Mediante o batismo, começaram a fazer parte da igreja. Atos 2, do 41 e o 47. Toda a família de Cornélio foi batizada, incluindo as crianças, né? E receberam não só o perdão dos pecados, mas também os dons do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos 10, 47 e 48, está escrito assim: Então Pedro tomou a palavra e disse: Porventura podes negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, rogando-lhe então que ficassem com eles por alguns dias. Ninguém, né, pode ser proibido de receber o batismo. Ou tem que ter uma certa idade. Não, os pais responsáveis pelos seus filhos pequenos, né, doutrina os seus filhos a partir do batismo e levam eles para se apresentar na igreja, tá certo? Então existem umas maneiras de batizar, né, em que os irmãos separados só batizam, né, a partir dos 14 anos, né, em preferência num lago, num rio, seguindo toda aquela tradição do batismo de João Batista. E ele se esquece que o batismo de João foi um batismo, né, de arrependimento dos pecados para preparar a vinda do Senhor. Tá bom, gente? Estamos obrigados a cumprir tudo que Jesus ordenou, não tudo que Jesus fez. Ou então teríamos de nos vestir como ele, comer como ele, morrer pregado na cruz e etc. Pois bem, sobre o batismo, Jesus não disse nada acerca da maneira de como deveria ser batizado. O que encontramos na Bíblia são formas práticas de realizar o batismo, ou costumes, nas leis obrigatórias para todos e para sempre. Por exemplo, como se batizaram as 3.000 pessoas que se converteram no dia de Pentecostes, lá em Atos 10, 47, 48, e o carcereiro com toda a sua família, Atos 16, 33. Como se batizar as 3.000 pessoas, né, a partir do Pentecostes? Tiveram que ir para o Rio Jordão, onde João Batista batizou? Não, gente. Não. Né? Então, isso não quer dizer, isso é de acordo com os costumes da cidade, daquele tempo, e a gente segue até os dias de hoje. Tá certo? Quando a Bíblia fala do batismo por imersão, está apresentando um costume e não a lei. O que importa é receber o batismo, conforme os tempos e os lugares. Se estabelecem maneiras práticas para realizar esse belíssimo sacramento. Amém, gente? Então, para você que tinha alguma dúvida a respeito do batismo, em especial com as crianças, são válidos sim. E importante demais os pais batizarem seus filhos a partir de novinho, para receberem o perdão do pecado original e também receberem os dons do Espírito Santo. E entrarem na igreja que o próprio Cristo fundou. Irmão, mas os meus pais só me batizaram quando eu já tinha 18 anos. Não tem problema. Você foi batizado na igreja católica, creio eu, né? Você foi batizada.
Irmão, mas eu fui batizado muito novinho e depois já de adulto eu fui para a igreja protestante e fui batizado de novo. Não existe na Bíblia, né, em nenhum escrito da Bíblia, né, um segundo batismo. Como não tem dois evangelhos, como não tem tanta coisa que os irmãos separados insistem em criarem. Há um só batismo, há um só evangelho e uma só fé. Tá certo? Amém, gente? Então, peço aos pais que batizem seus filhos a partir de novinho. Né? Procurem padrinhos que caminham na igreja para juntos educarem esse novo cristão que entra para o seio da igreja. Amém? Gente, vamos rezar um pouco? Vamos pedir a Deus que tire de nós todas as dúvidas, que tire de nós esses pontos de interrogações e, acima de tudo, você tem que saber que as coisas do alto são mistérios de Deus e não cabe a mim nem a você, viu? Questionar ou interpretar de qualquer jeito, tá certo? Deus é eterno e todo-poderoso, Pai de bondade e amor, deposita em nossos corações, Senhor Deus, um espírito de uma verdadeira obediência nas tuas santas palavras e teus ensinamentos. Traz para nós, Senhor, o sentido da vida, aumenta a nossa fé, perdoa todos os nossos pecados e nos traz, Senhor, para junto de Ti, onde muitas vezes nos desviamos do caminho de santidade, do caminho de salvação. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã em Cristo, eu peço humildemente que compartilha, divulga, anuncie este canal da graça, se inscreva, ativa o seu sininho e juntos vamos tirando nossas dúvidas, buscando sempre na Bíblia a verdade que é Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade, se assim nosso Senhor, o Santo de Israel, o Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, nos permitir. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Aleluia, aleluia.